News CNN. 8h05, Breaking News aqui no CNN Morning Call para te mostrar o relatório de política monetária do Banco Central. O Banco Central que acaba de divulgar o relatório, que é sempre amplamente aguardado, relatório que é divulgado trimestralmente e traz com ainda mais detalhe toda a condução de política monetária da autarquia. Um documento de 77 páginas e que a gente começa a trazer aqui alguns dos destaques para vocês nesse momento. Já no sumário aqui, logo na abertura, no início aqui do documento, a gente tem tanto a pontuação, algo muito parecido com o que vem na ordem, né, de discussão, tanto da ata do Comitê de Política Monetária como também nos comunicados, que é justamente o ambiente externo, ainda vindo, né, no primeiro ponto de discussão, que ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica dos Estados Unidos, com reflexo nas condições financeiras globais, ou seja, muito alinhado das discussões realmente e de tudo que tem sido comunicado ao mercado. Logo na sequência, o cenário doméstico, com a atividade econômica que segue em trajetória de moderação no crescimento, enquanto o mercado de trabalho mostra resiliência. E aí uma observação importante, PIB em 2,3% em 2025, eles pontuam aqui que o PIB avançou 0,1% no terceiro trimestre, ritmo menor que o observado no início do ano, com desaceleração mais pronunciada pelo lado da demanda, sobretudo o consumo das famílias. Mercado de trabalho que permanece aquecido, com desemprego baixo e rendimento, né, real em alta, embora se observe aí sinais de arrefecimento da ocupação. A estimativa, e aqui é o ponto mais importante, logo no sumário do relatório de política monetária. A estimativa de crescimento do PIB de 2025 foi revisada pela autarquia de 2% para 2,3%, refletindo as revisões das séries históricas, enquanto a projeção para 2026 também teve um ajuste marginal para cima, gente. Foi de 1,5% para 1,6%. Por que é importante a gente observar isso? Enquanto a gente tem uma percepção nos últimos dados, inclusive com o mercado, já precificando de uma forma muito mais intensa espaço para corte de juros, porque com os últimos dados eles entendem, o mercado é entendido que há uma desaceleração importante, né? O Banco Central ainda vê essa desaceleração como moderada e para o ano que vem até eleva um pouco essa atividade econômica. Atividade econômica resiliente significa menos espaço para antecipação de cortes. Essa é uma observação importante, já de cara aqui, a projeção elevada do PIB, tanto para 2025, e aí não afeta mais, já estamos no final do ano e a gente já teve aí a taxa de juros em 15% encerrando o ano, mas para 2026 é importante observar, porque ao invés de revisar para baixo, foi revisado para cima. E isso fecha ainda mais espaço para antecipação de cortes em relação à política monetária. E aqui eles também trazem observação em relação à inflação corrente e as expectativas de inflação que recuaram desde o relatório anterior, mas permanecem acima da meta de 3%. E essa, gente, é uma discussão, é algo que a gente vem pontuando com vocês desde toda semana, toda vez quando a gente tem um relatório foco saindo toda segunda-feira, mostrando que o Banco Central, primeiro de tudo, tem esse horizonte relevante em 2027 e que mesmo com as frequentes reduções da projeção de inflação, em 2027, por exemplo, a projeção de inflação ainda continua acima da meta. Embora não tenha um recuado em 2025, eles dizem aqui no relatório de política monetária que, em menor grau para os anos seguintes, as expectativas de inflação, segundo o relatório Focus, permanecem desancoradas, mantendo-se, então, portanto, acima da meta de todos os horizontes coletados. E aí, nas projeções cenário de referência, a inflação segue em movimento de queda, mas permanece acima da meta até o final de 2027. Portanto, então, o que a gente sempre explica aqui para vocês semanalmente, e o Banco Central não muda isso aqui no comunicado. Eu vou descer um pouco aqui o relatório, lembrando que esse é um documento, gente, de 77 páginas. Vou descer aqui até a página 58 para trazer aqui uma projeção para vocês do gráfico do PIB, da atividade econômica do Brasil, que a gente teve, inclusive, o Banco Central já de cara fazendo, né, um ajuste para cima, né, dessas perspectivas, inclusive, para o PIB do ano que vem. Então, deixa eu só trazer aqui para vocês, página 58. Agora sim, cheguei aqui para a gente trazer, olha só,
Aqui mais para baixo um pouquinho. Projeções aqui, vamos lá, agora sim. Projeções aqui de inflação, na verdade não é nem de PIB, tá? De inflação. E aí, já trazendo essa leitura, né, do que a gente tinha, projeção de gráfico que a gente tem aqui, inclusive, gráfico de projeção da atividade econômica, que falei mais cedo para vocês, né, de que eles fizeram esse ajuste para cima. E agora, a gente tem aqui a projeção de curto prazo para o IPCA, que era o que o mercado mais aguardava para hoje, era justamente o que a gente teria aqui dessas variações, né, nesse curtíssimo prazo para os próximos meses e também, obviamente, para ver o quanto que isso abriria espaço para redução de juros logo no início do ano. Bom, na variação mensal, Banco Central espera em janeiro inflação em 0,42%, em fevereiro uma elevação mensal ali para 0,60% e para março 0,29%. Em fevereiro, até é importante lembrar para vocês que em fevereiro a gente normalmente já tem uma elevação sazonal por causa de ajustes de mensalidade escolar, enfim, isso entra já realmente na conta do mercado, tá? E aí sim, em março é que a gente teria uma redução maior da inflação mensal, ficando então em 12 meses, a variação em 12 meses, em março do ano que vem, 3,61%, o que estaria mais próximo do centro da meta de inflação. E o que pode aqui trazer, gente, uma realidade maior das apostas para realmente o início do ciclo de corte de juros ser a partir de março. Pelo menos de acordo com o que a gente tem aqui na leitura, já que de janeiro para fevereiro, o Banco Central ainda espera uma aceleração mensal, apesar da gente ter uma desaceleração anual, mas estaria mais próximo do centro da meta em março. Essa inflação, pela previsão aqui das projeções de curto prazo de IPCA que o banco, que a autarquia traz nesse momento, e isso, obviamente, pode ter impacto direto nessa calibragem das apostas pelo início, né, de corte da Selic. Na página 60, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive, também a taxa de juros neutra em 5%. Deixa eu só trazer aqui, olha só, projeções tanto aqui de câmbio, inclusive, aliás, que eles trazem, mas deixa eu trazer aqui o gráfico deixa eu trazer aqui as condições, não, mais para cima um pouquinho, na página 60, não é isso, meu querido? Aqui, a taxa de juros real. Agora sim, encontrei, gente. Vamos lá, né? A gente vai fazendo isso aqui ao vivo com vocês, se achando num documento de 77 páginas, mas que é de suma importância para a gente entender exatamente qual é a condução, inclusive, da política monetária, ou seja, da autarquia. Opa, agora sim, centralizadinho aqui para vocês. Quais são, né, qual é o passo a passo, literalmente, né, o que esse relatório traz, o que o Banco Central, o que o comitê está utilizando como projeção, como cenário base para atuação em relação à política monetária. Em relação à taxa de juro real, neutra, que é considerada, né, para as projeções do cenário de referência, é 5%. Por ser uma variável não observável, sujeita a elevada incerteza na sua mensuração, o Banco Central utiliza várias metodologias para a estimação da taxa neutra. No processo de análise, a decisão e também de decisão são também considerados cenários alternativos de inflação com diferentes valores da taxa neutra, mas, portanto, então, a taxa de juros real neutra considerada para as projeções de cenário de referência de 5%. É o que traz aqui, então, a autarquia, que do ponto de vista fiscal, e aí a gente pula aqui rapidamente para um ponto que é também observado e tem sido agora já acompanhado ainda mais de perto, ainda mais em véspera de eleição, do ponto de vista fiscal, supõe-se uma melhora gradual no resultado primário estrutural ao longo do tempo. Supõe-se. Para as projeções de fiscal e a variável considerada é o resultado primário do governo central, corrigido por auxiliares e também ajustado pelo ciclo econômico no acumulado dos 12 meses. Ressalta-se que as projeções avaliadas pelo Copom dependem de considerações sobre a evolução de política fiscal e parafiscal, ou seja, os efeitos sobre as projeções são capturados por meio dos preços dos ativos. Por isso que o Banco Central sempre observa, tanto nas atas como nos comunicados, o fato dessa questão do cenário fiscal ter uma clara interferência na precificação de ativos e, obviamente, das projeções, o que, claro, traz aí sob tabela, sob um efeito, né, já esperado, o impacto em relação
a peso inflacionário com todo esse risco sendo precificado. Também está sendo aqui pontuado no relatório exatamente como que eles observam isso, tá? Eu vou aqui para a página 61 para a gente trazer aqui para vocês, no último tópico aqui da página 61, o que temos aqui em relação ao mercado de trabalho, que é algo que tem sido já pontuado e acompanhado com bastante preocupação pelo Comitê de Política Monetária, porque se a gente tem o mercado de trabalho ainda bastante resiliente, mesmo com a taxa de juros elevada, a gente conseguindo manter da forma como está, obviamente a gente também favorece a demanda. E é claro que isso tem um efeito econômico importante em relação à inflação e em relação, obviamente, à condução da política monetária. Então, sobre isso, eles dizem o seguinte: os indicadores de mercado de trabalho e de utilização da capacidade instalada apresentaram sinais mistos. A taxa de desocupação ficou estável ao redor da mínima histórica em 5,8% no trimestre encerrado em outubro. Por outro lado, as contratações líquidas medidas pelo novo CAGED caíram cerca de 83 mil empregos na média mensal entre agosto e outubro, patamar ainda historicamente elevado em relação à média de 113 mil no trimestre anterior. Já o nível de utilização da capacidade instalada, calculado pela FGV, caiu de 82,6% para 79,7%. E aí o radar do mercado de trabalho continua mostrando aquecimento, porque e aí eu tenho conversado bastante com economistas também, vários especialistas aqui durante a nossa programação. Esses sinais mistos que a gente também tem do mercado de trabalho muito representam um aumento que a gente também tem acompanhado da informalidade. Mas no final das contas, não deixa de trazer, obviamente, o impacto no consumo, que isso também tem sido observado, essa resiliência, esse mercado de trabalho que continua mostrando aquecimento, medidas consideradas com base nas informações históricas e que é relevante aqui nesse momento para o Banco Central, tá? A gente vai trazer aqui na página 62 o hiato do produto, que é também um ponto bastante acompanhado e considerado de suma importância pelo comitê. O hiato do produto, gente, continua em níveis positivos, pressionando a inflação, mas a projeção é de queda ao longo dos próximos trimestres. O hiato do produto estimado para o terceiro e quarto trimestre de 2025 é de 0,5% e 0,2%, respectivamente. Valores positivos e decrescentes para o hiato são consistentes com a pressão inflacionária observada recentemente. Entretanto, antecipa-se uma redução do hiato para valores negativos ao longo dos próximos trimestres, atingindo uma queda de 0,4% no segundo trimestre de 2027, justamente onde está aqui o horizonte relevante do Banco Central, e ligeiramente superior a projeção de uma queda de 0,5% para o primeiro TRI de 2027, que foi reportada aí no relatório anterior, de setembro. As condições monetárias restritivas desempenham um papel fundamental nesse movimento, como tem sido ressaltado nas edições desse relatório trimestral com hiato, apresentando, inclusive, nesse capítulo, incorporadas informações de diferentes metodologias que são utilizadas nesse julgamento do Copom. Então está aí mais claro ainda quando que realmente o Banco Central está vendo uma possibilidade de queda do hiato do produto lá em 2027, tá? E aqui, gente, em relação aqui, a questão da meta de inflação, tá? É importante a gente observar aqui no último parágrafo dessa mesma página aqui que a gente fala do hiato do produto, que nas projeções de cenário de referência a inflação segue em movimento de queda, mas permanece acima da meta até o final de 2027. E aí, gente, na última linha aqui, no último parágrafo, eles falam o seguinte, olha, a partir de intervalos de probabilidade construídos ao redor do cenário de referência, estima-se que a probabilidade de a inflação ultrapassar o intervalo de tolerância no último trimestre de 2026, caiu de 26% para 23% no caso do limite superior. E subiu, vou subir aqui um pouquinho, de 6% para 7% no caso no limite inferior, em função da redução da projeção de inflação para esse ano em relação ao relatório de política monetária anterior. Então, portanto, aqui vou repetir para vocês. A possibilidade da gente ter uma inflação ultrapassando o intervalo de tolerância no último trimestre de 2026 caiu de 23%
de 26, desculpa, para 23%. Então, o Banco Central começa a conseguir enxergar uma possibilidade menor de estourar o teto da meta de inflação no final do ano que vem, o que acaba sendo, obviamente, uma sinalização positiva. Mas diante, né, das projeções de curtíssimo prazo, de inflação, das observações, inclusive, da resiliência da atividade econômica, da revisão para cima, né, do PIB que a gente teve logo aqui no início do documento que a gente acabou de ler aqui ao vivo com vocês, alguns pontos, isso pode acabar trazendo menos espaço ainda para que a gente tenha uma precificação de corte de juros já em janeiro. É o que a gente vai entender ao longo do dia, na abertura do mercado, como que os investidores vão reagir, inclusive a esse documento que acaba de ser divulgado pelo Banco Central, e a gente vai atualizando vocês aqui ao longo da nossa programação.